Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Juan. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que é inscrito no nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, você vai receber. Olha só, se você gostar de cada conteúdo que nós estamos postando aqui, escreva o seu comentário, vai nos ajudar muito. E deixa o teu like, porque assim o YouTube vai nos ajudar a também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, certo? Olha só, gente, o que acontece? Nós fizemos o primeiro vídeo dessa série de vídeo, como ser uma pessoa que faz a diferença. No primeiro vídeo nós falamos sobre da geração fraca e passiva e da geração forte e ativa. Ou seja, pessoas que conhecem o seu Deus e pessoas que não conhecem o seu Deus. E hoje eu quero falar para você pessoas que vivem pela fé, pessoas que têm uma visão que vivem pela fé. Nós vamos aprender com a palavra de Deus sobre fé, amém? Vai ser um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir alguns pregadores falar, alguns pastores falar, tá certo? Então olha só, preste bem atenção, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Preste bem atenção, pessoas que vivem pela fé, certo? Vamos lá. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se esperam. O que acontece? A fé é praticamente um mundo espiritual. Você não vê o mundo espiritual, entendeu? Você não vê o sobrenatural, mas você sabe que existe. Então, eu quero falar sobre dois personagens que viveram pela fé, tá certo? E você vai aprender comigo, com a palavra de Deus. Nós vamos aprender, através de algumas instruções, como eu e você podemos viver pela fé, certo? A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Abel. A Bíblia diz que Abel, ele alcançou o testemunho do Senhor sendo justo, porque ele ofereceu um sacrifício a Deus. O seu irmão Caim ofereceu um sacrifício a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou, não aceitou a oferta de Caim. E eu já li vários comentários, vários rodapés da Bíblia, já li alguns comentários, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? E por que Deus aceitou a oferta de Abel? Então nós vamos aprender com Abel, nós vamos aprender com a palavra do Senhor, como nós podemos viver pela fé, tá certo? O que acontece? Abel, ele vai oferecer para Deus, ele vai ofertar para Deus aquilo que ele tem de melhor, Olha só, o que Abel era? Abel, ele era um pastor de ovelhas, E Caim, ele era o quê? Ele era um agricultor. O homem, naquela época, ele só vivia dos vegetais, ele só comia os vegetais. O homem, ele só vai comer carne de animais a partir de Noé, entendeu? Quando Noé desce da arca, e aí Deus vai permitir o homem comer carne. Só que naquela época, na época de Abel e Caim, o homem não poderia comer carne. Então, o que acontece? Abel vai ser pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas, ele não comprava e revendia ovelha, ou seja, não tinha lucro nenhum, entendeu? Abel, ele era pastor de ovelha, ele fazia um trabalho que não agradava ele mesmo, mas que agradava ao Senhor, entendeu? Porque não tinha valor nenhum naquela época ser pastor de ovelha, não tinha um porquê ser pastor de ovelhas. Se o homem vivia, só comia os vegetais, então todo homem poderia ser um agricultor, porque teria lucro, ele tinha o que comer, entendeu? Era o trabalho dele, era o ganha-pão dele, entendeu? Ele poderia vender, revender, entendeu? E tinha lucro. Só que ser pastor de ovelhas não tinha lucro, porque era uma coisa que não agradava a Abel, era uma coisa que agradava ao Senhor. Então, aí você fala assim, pastor, então por que ser pastor de ovelha agradava ao Senhor? Vamos lá. Quando Adão e Eva pecou, preste bem atenção nisso aqui. Quando Adão e Eva pecou, eles tentaram, se vestir de uma roupa, colocar uma folha lá para tampar sua nudez diante do Senhor. Olha só. Então o que acontece? Valeu a pena, Teve um resultado bom? Não.
Funcionou? Não funcionou. Aquelas roupas significam nossos atos de tentar, né, fazer, sem querer ser justo diante do Senhor, só que toda a justiça do homem não é justa diante do Senhor. Então significa que todo esforço humano, todo esforço de Adão e Eva, né, de querer esconder a sua nudez, o seu pecado, é em vão. Então o que que acontece? O sacrifício ele tem, primeiro, o sacrifício tem um sangue, o sacrifício tem a gordura que quando era queimada agradava o Senhor, e o sacrifício tem a roupa que cobre a nossa nudez, que cobre o nosso pecado, que cobre as nossas falhas. Então todo esforço que Adão fez não funcionou, mas o que Deus fez, que foi roupa para ele, de peles de animais, funcionou. Então o que que acontece? Desde aí, Adão entendeu que uma coisa que agradava ao Senhor era sacrifício, era morte, era derramamento de sangue, né? Para perdoar e para cobrir o nosso pecado. Então o que que acontece? Adão ensinou para os seus filhos, ensinou para os dois. Só que um pegou e o outro não. Então nós podemos entender que ser pastor de ovelha agradava ao Senhor. Porque da ovelha, do animal, você poderia tirar o sangue que servia para perdoar os nossos pecados, você tirava a gordura que agradava o Senhor e a pele que servia para cobrir a nossa nudez, os nossos pecados, nossos erros. Entendeu? Então nós podemos entender que ser pastor de ovelha, Abel era pastor de ovelha, ele não agradava ele mesmo, mas ele agradava ao Senhor. Então nós entendemos que viver pela fé, preste bem atenção, viver pela fé não é só falar assim, eu tenho fé em Deus. Viver pela fé é ter uma vida de obediência ao Senhor. É uma vida que você fala assim, eu não me agrado disso, eu não gosto disso, mas se agrada ao Senhor, eu vou fazer. Amém? Outra pessoa que nós vamos aprender a viver pela fé era Enoque. A Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus. Lá no capítulo de número 11 do livro de Hebreus, é a segunda pessoa que o escritor de Hebreus vai citar. E o Enoque, ele alcançou o testemunho, né, de que agradara ao Senhor, de que ele era justo, entendeu? De que ele andava com Deus. Ele obteve testemunho. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Enoque obteve o testemunho de que andava com o Senhor, de que agradara ao Senhor, não significa que ele tinha um testemunho fechado entre ele e Deus. Significa que as pessoas observavam Enoque e falavam assim, aquele homem, ele é diferente. Aquele homem, aquele cara, ele é um cara diferente. Ele anda com Deus. Os atos deles, os atos que ele faz, é atos diferentes. O que ele fala é diferente. O que ele faz é diferente. E olha só, quando a Bíblia diz que ele obteve testemunho, significa que as pessoas observavam ele e tinham testemunho de que ele era um homem que agradava o Senhor. Então existem duas formas de você demonstrar para as pessoas de que você é uma pessoa que anda com Deus. E andar com Deus significa andar lado a lado com o Senhor. Não significa que você é crente hoje e amanhã não é. Não significa que você quer ser fiel a Deus hoje e amanhã você não é mais fiel ao Senhor. Significa que todos os dias eu e você decidimos andar com Deus. Amém? Então o que que acontece? As pessoas observavam Enoque e falavam assim, olha, ele anda com Deus. Então existem duas maneiras de nós demonstrarmos que nós andamos com o Senhor. Primeiro, fazendo. Segundo, falando. Amém? A Bíblia diz se eu não me engano, eu me fugiu aqui a memória e não vou nem cortar esse vídeo. Mas tem uma senhora, eu acho que é 2 Reis, capítulo 8. Não, 1 Reis, capítulo 8, se eu não me engano, da mulher que ela observa a vida de Eliseu e ela observa a vida dele e ela fala assim para o seu esposo, verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. Entendeu? O quê? De 1 a 2 Reis. A minha mãe estava me lembrando aqui, ó. 1 Reis, capítulo 4, qual? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. É verdade, 2 Reis, capítulo 4 e versículo 8. Então, só para você entender como é que Deus traz uma história e às vezes nós esquecemos de anotar, né? Então, vamos lá. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu estou falando para vocês.
Então o que que acontece, irmãos? Quando nós observamos a palavra do Senhor, aquela mulher observava a vida de Eliseu, ela disse, verdadeiramente esse homem é o homem de Deus. Outro texto que me vem aqui à memória é o livro de Atos, capítulo de número 1, Atos, capítulo 1, e o versículo 1. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele fala assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus fez e ensinou. Significa que Jesus era uma pessoa que fazia e ensinava e fazia, tá certo? Então nós aprendemos com esses dois homens de Deus, nós aprendemos com Jesus também, de que andar pela fé é viver uma vida de obediência ao Senhor, mas também uma vida de demonstração, que você anda com Deus e que você fala, que você expressa com seus lábios o Senhor Jesus, que você expressa com seus lábios a palavra de Deus. E as pessoas vão olhar para você, ver você pregando e falar assim, aquele homem ali, ele prega a palavra, mas os atos dele é diferente. Entendeu? Então não adianta você falar que anda com Deus, que você é uma pessoa de Deus e os teus atos ser diferentes. Seja como Enoque. Fale da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, ande com Deus. E também que os teus atos venham acompanhar. A gente não conhece a árvore, não é pelas folhas, mas é pelos frutos. Então fica essa palavra que Deus te abençoe de uma forma especial. Se você gostou, escreve aí, deixa o seu comentário, deixa o teu like. E se você acredita que alguém precisa ouvir essas instruções, mande para essa pessoa, compartilhe e que Deus te abençoe. Amém? A paz do Senhor Jesus.